João capítulo 5, versículo 5 ao versículo de número 8. Amém? Está escrito: estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? O homem então lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Podeis assentar. Meus irmãos, o Evangelho de João vem nos descrevendo a natureza divina de Jesus. É o propósito dele apresentar a nós a divindade de Cristo, apresentando Jesus como o Filho de Deus. É por isso que o capítulo 1 de João já vem anunciando quem era Jesus. E ele começa dizendo que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porque essa é o propósito de João, apresentar a natureza divina de Jesus. Se você ler o capítulo de número 20 do mesmo Evangelho, no versículo de número 31, João vai dizer que ele não escreveu tudo quanto Jesus havia feito, porque não caberia no mundo quantidade de livros que pudesse descrever tudo o que Jesus fez, mas o que ele deixou escrito no seu Evangelho era o suficiente para que se cresse que Jesus é o Filho de Deus. Então o Evangelho de João tem essa finalidade: mostrar que o Filho do homem também era Filho de Deus. E no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 18, você vai encontrar João dando alguns títulos a Jesus. Versículo 14, ele o chama de Verbo e o chama de o unigênito do Pai. No versículo de número 18, ele chama Jesus de o Deus unigênito e também a revelação do Pai entre os homens. No versículo 17, ele chama Jesus de o Cristo. E além disso, além dele dar esses títulos a Jesus, ele vai explicar no versículo 17, no versículo 14, no versículo 16, que Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele tem uma missão. E a missão dele, versículo 17, é trazer a nós a graça, uma nova dispensação. E ele diz no versículo 17 do capítulo 1, que por meio de Moisés, Deus nos entregou a lei, mas por meio de Jesus, ele nos entregou a graça. Ele vai dizer no versículo de número 14, que essa graça que veio por meio de Jesus, estava no próprio Cristo. Porque quando o Verbo se manifesta, versículo 14, ele diz que ele se manifesta em carne entre nós, e ele faz isso cheio de graça e de verdade. E ele vai dizer no versículo 16, que por causa dessa plenitude de graça que havia sobre Jesus, nós acabamos sendo alcançados de graça sobre graça. Então, o Evangelho de João, além de apresentar a figura de Cristo como uma figura divina, veio mostrar para nós que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele não era só o Cristo entre os homens, ou Deus entre os homens. Ele era a própria graça manifesta entre nós.
Então, João diz que quando Cristo se manifestou, ele se manifestou cheio de graça. E era tanta graça sobre ele que, pela sua plenitude, nós fomos também alcançados de graça sobre graça. E a partir daí, João, ainda que entre as linhas do seu evangelho, ele começa a partir do capítulo 2 a descrever algumas características da graça. Em cada capítulo de João, entre linhas, o Espírito Santo vai conduzindo a João a nos tratar e nos ensinar sobre características da graça de Deus. O capítulo 5, que nós lemos, existem algumas delas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O capítulo 5 trata da cura de um paralítico no tanque de Betesda. Se você quiser me acompanhar, o versículo de número 1 vai dizer que o período da cura desse homem se deu exatamente em um tempo de uma festa entre os judeus. Versículo 1 diz que havia festa entre os judeus. Quando essa expressão é usada, festa entre os judeus, nos reporta ao templo. Todo judeu, no mínimo, 3 vezes ao ano, eles saíam da onde eles estivessem e iam na direção do templo em Jerusalém, para comemorar, no mínimo, 3 festas: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Todo judeu de todo lugar da terra, nesses 3 períodos, no mínimo esses 3, haviam outras, mas no mínimo nesses 3, eles todos se reuniam no templo, em Jerusalém, para comemorar ao Senhor, adorar a Deus por meio de uma festa. Nessa festa, ou nessas festas, haviam requisitos da parte de Deus. Entre eles 2 eu quero destacar. Todos aqueles que saíam de casa para ir a uma festa no templo, não podia chegar lá de mão vazia. Era uma ordem divina de que todos aqueles que saíssem de casa na direção do templo para festejar ao Senhor, não deveriam sair de casa com a mão vazia. Até porque culto não é receber, culto é entregar. Nós mudamos os valores de culto. E o que a gente diz? Estou vazio e vou para o culto, para me encher no culto. Estou sem nada e vou para o culto, para receber no culto. Quando o culto bíblico é o contrário. Eu vou ao culto entregar. Eu vou ao culto oferecer. É por isso que não existe culto sem oferta, porque a maior oferta é o culto. Culto é entregar, culto é oferecer. E por mais que seja difícil tratar de dízimo com a igreja, é muito mais difícil tratar de culto. Os pastores estão aqui, sabem disso, é extremamente difícil tratar de dízimo, mas é muito mais difícil tratar de culto. E por que é mais difícil tratar de culto do que de dízimo? Porque dízimo é entregar 10% do que eu tenho, e culto é entregar 100% do que eu sou. Se eu já tenho dificuldade de entregar 10% do que eu tenho, imagine 100% do que eu sou. Só que havia uma ordenância diante de Deus na festa. Ninguém chega no templo de mão vazia. A segunda ordenância é, além de não chegar de mão vazia, não leve qualquer coisa. Malaquias expressa muito bem isso, porque o povo chegou no culto e começou a levar para Deus qualquer coisa, de qualquer jeito. Aí Deus toma o profeta Malaquias e diz: pega isso que vocês trouxeram para mim e leva para qualquer príncipe da terra e vê se eles vão aceitar o que vocês estão trazendo para mim. Se eles aceitarem, eu também vou aceitar.
Mas se os homens não aceitam qualquer coisa, eu também não aceito qualquer culto. Então as exigências eram essas. Quem vai para o culto, quem vai para a festa, não pode não levar nada, e não pode levar qualquer coisa. Quem vai ao culto precisa levar algo. E esse algo deve ser, no mínimo, o melhor que você tem. Essa era a proposta. Então, quando eles se reuniam naquela festa, eles já sabiam. Nós vamos para a festa entregar a Deus o melhor que nós temos. Até porque ninguém aqui acredita em meio Deus. Ninguém aqui quer meia bênção. Mas a gente insiste em ser meio crente. Só que a proposta de Deus é que quem vai cultuá-lo entregue o melhor que se tem. E o melhor que eu tenho não está na quantidade que eu entrego, mas no modo que eu entrego. Você lembra que Jesus está do lado do gasofilácio e os ricos começam a depositar tudo que eles têm ali ou o que eles têm de melhor, na ideia deles. Aí vem uma mulher e entrega 2 moedas. E Jesus diz, essa deu oferta, os outros não. Então oferta não é quantidade. Oferta é como eu entrego. Você pode dar 1 milhão e Deus não aceitar. Você pode dar 20 centavos e Deus chamar de oferta. Assim como você pode dar 30 glória a Deus no culto e Deus não receber nenhum. E você derramar uma lágrima e Deus receber teu culto. Porque não é o quanto eu faço, mas a motivação que me levou a fazer. E aí, naquela festa, era entregue o melhor. Então, todos que iam à festa no templo sabiam, lá vai ser exposto o melhor que os homens possuem. Então, quem vai ao templo, quem vai à festa, versículo 1, sabe que lá ele vai encontrar as qualidades expostas. Querem encontrar o melhor? Vá ao templo. Querem encontrar o melhor? Vá ao templo. A qualidade do povo estava exposta nas festas do templo. Então, quem queria encontrar o melhor do povo, ia na festa. Versículo 2 é um contraste. Porque se o versículo 1 aponta para o templo e para a festa, o versículo 2 começa dizendo, e na mesma Jerusalém que havia festa e templo, também havia um tanque. Glória a Deus. Na festa, versículo 1, no templo, estava o melhor que Israel tinha. Na festa, no templo, o melhor que Israel tinha. Mas quem ia em Jerusalém e passava no tanque, o texto diz a qualidade de pessoas que estavam lá. Versículo 3, enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então no tanque estão as deficiências de Israel. Quem queria ver o melhor de Israel, ia para o templo. Quem queria ver as deficiências de Israel, ia para o tanque. Então, no templo, nós temos as qualidades expostas. E no tanque, as deficiências escondidas. Versículo 1, as qualidades expostas. Versículo 2, as deficiências escondidas. Aí vem Jesus. O texto diz que ele é a graça entre nós. E o texto diz que ele está subindo a Jerusalém. E ele está subindo em Jerusalém para ir à festa. Só que ele não dá prioridade à festa. Ele não dá prioridade ao templo. Ele dá prioridade ao tanque. Jesus está indo para a festa como um bom judeu. Mas ele não dá prioridade ao templo. Ele dá prioridade ao tanque. Jesus não vai primeiro à festa para aplaudir
as qualidades expostas, ele vai primeiro ao tanque para tratar das deficiências escondidas. Porque isso é graça. Graça não é o aplauso das nossas qualidades expostas. Graça é o tratamento das nossas deficiências escondidas. O propósito de Cristo entre nós não é aplaudir o quão bom nós somos, mas melhorar aquilo de ruim que nós carregamos. Jesus não morreu na cruz porque eu sou bom. Ele morreu na cruz porque realmente eu era e sou ruim. Quando o povo começa a questioná-lo e dizer: ô Jesus, por que tu anda no meio de pecadores? Por que tu anda no meio desse povo que não presta? No meio de prostitutas, no meio de pecadores, no meio de publicanos? A resposta dele, em Mateus 19, é essa: eu não vim para os sãos. Glória a Jesus. Eu não vim para os sãos. Eu não vim para os bons. Eu não vim para os perfeitos. Eu não vim aplaudir as qualidades expostas. Eu vim tratar das deficiências escondidas. Graça, ela dá status? Dá. Mas não é prioridade da graça aplaudir nossos status. A prioridade da graça é moldar e tratar dos nossos destroços. Existem pessoas que encontram no Evangelho um trampolim para alcançar status que ele não alcançaria em outro lugar. E eles vão se aperfeiçoando nas suas qualidades, sem tratar as suas deficiências. É por isso que constantemente a gente acaba se escandalizando, sabendo que alguém que prega muito, também peca muito. Porque ele vai aperfeiçoando as suas qualidades, sem tratar das suas deficiências. E como as suas qualidades são sempre expostas no templo, nós não conhecemos as deficiências que ele tem no tanque. Só que Deus não só me conhece pregando no templo, Ele conhece as minhas deficiências no tanque. E é lá que Ele quer dar prioridade. Ele não quer me fazer rico, Ele quer me fazer perdoado. Ele não quer me fazer grande apenas, Ele quer salvar a minha alma. Ele não quer simplesmente que eu seja um bom cantor, Ele quer que eu seja um bom cristão. Ele não espera que eu seja um grande pregador, mas que eu seja um homem de Deus. É a proposta de Deus pela graça. A graça na igreja não me ensina a ser empresário. A igreja não nasceu para isso. A igreja não me ensina e não nasceu para me ensinar a ser um homem de negócios. Isso eu aprendo em outro lugar. A igreja nasceu e me ensina que eu não deveria estar aqui porque eu não mereço. Mas a graça foi no meu tanque, aonde ninguém ia, nas minhas deficiências, onde ninguém ia, a graça foi lá e disse: levanta. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Em Lucas 18, chega um homem perto de Jesus, e eu gosto de uma versão que diz que esse jovem era um mancebo de qualidade. Ele chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele diz: isso aí desde novo. Não adulterarás, não roubarás. E ele está expondo as suas qualidades no templo. Só que Jesus vai lá no tanque. Oh, glória a Jesus. Ele diz assim: então, vende o que você tem. Glória a Jesus. E o texto diz que ele saiu triste, porque ele tinha qualidades expostas no templo, mas dentro do seu tanque, ele tinha uma deficiência, qual?
gostava muito de dinheiro, mais do que de Jesus. E quando Jesus disse, vende o que você tem, ele disse, não posso, eu prefiro o dinheiro do que o céu. Oh, glória a Jesus. Ninguém engana Jesus. Ninguém passa desapercebido dos olhos dele. Salmo 139, ele diz, Davi diz, tu me sondas e me conheces. Se eu ando, tu sabes, se eu paro, tu sabes, se eu deito, tu sabes, se eu pensar em pensar, tu já sabe o que eu pensei antes de eu falar, se eu for para cima, tu sabes, se eu for para baixo, tu sabe, se eu for para o escuro, tu me enxerga no escuro, porque para onde eu irei da tua face, e para onde eu fugirei do teu espírito? Aí Davi me ensina a oração certa, ele diz, Senhor, vê se há algum caminho mau no meu tanque, dá uma olhada lá, e vê se tem alguma deficiência em mim e me guia pelo caminho da eternidade. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Então, o que é graça? Graça é o tratamento das minhas deficiências antes dos aplausos das minhas qualidades. Se você pegar o texto de 1 Reis capítulo 5, você vai encontrar um homem lá chamado Naamã. O texto diz que esse homem é valoroso. O texto diz que ele é um excelente guerreiro e ele é o braço direito do rei da Síria. Só que a Bíblia diz, porém, ele tem um problema. Ele é leproso. Só que a Síria não cura a lepra. A Síria usa o leproso. A Síria não tem tratamento para a lepra. A Síria usa o leproso. A Síria não importa com a deficiência que Naamã tem, porque não tem tratamento lá. A Síria usa as qualidades que ele tem. E se ele morrer de lepra? Substitui. A Síria usa, não trata. E a Síria é símbolo do mundo. Por quê? Porque o mundo usa e não trata. Então, enquanto você tem, o mundo vai te usando, mesmo que você esteja depressivo, mesmo que você não saiba o que fazer, mesmo que você esteja angustiado, enquanto pode ser usado e abusado, vai ser usado e abusado sem ser tratado. Porque o mundo é assim, ele usa e abusa, mas não trata. Só que aí vem alguém e prega para a mulher de Naamã, e ele diz que em Samaria é diferente. Glória a Jesus. Ela diz, olha, se o meu Senhor tivesse em Samaria, ele não seria usado com essa lepra, ele seria curado dela. Porque a Síria usa o leproso, mas Israel cura o leproso. Síria é símbolo do mundo, Israel é símbolo da igreja. E o que essa menina está pregando é, no mundo você é usado e não é tratado. Mas na igreja, você é tratado primeiro, para depois ser usado. Quando Naamã chega na Samaria, ele chega como um general leproso. Porque era assim que eles viam ele na Síria. O general e depois leproso. Mas quando ele sai da ideia da Síria para Samaria, lá a doutrina é diferente. Na Síria, é general primeiro e leproso depois. Em Israel, é leproso primeiro e general depois, se for curado. Glória a Jesus. Só que quando ele chega em Samaria, ele quer dar uma de general, porque ele vem trazendo isso da Síria. E ele acha que porque veio para Samaria, ele tem que ser tratado como o general que ele era na Síria. Só que na Síria você é general, em Israel você é leproso. E você tem que ser tratado com a deficiência que tem e não pelas qualidades que você tem. Primeiro é tratado, depois é usado. Mas eu tenho dinheiro, mas é leproso, trata da lepra. Mas eu tenho condições, mas é leproso, trata da lepra. Mas eu faço isso e aquilo outro fazia. Agora você vai sentar, ouvir e ser tratado dessa deficiência, para depois ser usado. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele está tão abusado
com a ideia de ser um general, que ele diz assim: eu pensei que Eliseu ia vir, colocar a mão em mim e fazer isso, isso e isso, e os céus vão dizer, mas meu Senhor, se ele não te pedisse algo mais difícil, o Senhor não ia fazer? Ele disse, é verdade, então vai lá e se lava, porque a proposta é essa. Lá na Síria, o Senhor dá ordem, e enquanto o Senhor dá ordem, sua lepra não é sarada. Mas aqui em Israel, o Senhor recebe ordem, e é obedecendo essa ordem que a lepra vai embora. Você pode ser um senhor das suas vontades e continuar leproso, mas se você for servo das vontades de Deus, essa lepra te abandona, porque a graça trata as nossas deficiências. Oh, glória a Jesus. O texto continua, e o texto vai dizer que Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Você vai perceber que a resposta dele no versículo 7 é o seguinte: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus não perguntou o que ele precisava para ser curado. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Só que a resposta dele é de acordo com o que ele conhece. O que ele conhece? O único lugar que ele conhece de cura é o tanque. Ele não conhece outro lugar. Ele foi ensinado a vida toda que quem cura é o tanque. Você percebe que Jesus não chega dizendo, esse tanque não vale nada, esse anjo é fajuto e essa água é suja. Jesus só diz, levanta, pega a cama e vai para casa. Você percebe que existe uma versão que acredita-se que esse tanque era uma história que se contava para tirar os enfermos da cidade justamente na hora da festa. Porque esse de tempo em tempo é de ano em ano e vai bater exatamente na festa. Então, todo ano que havia festa era o ano que o tanque era agitado. Então, os deficientes saíam da rua, corriam para o tanque, e quem chegava na cidade via a cidade limpa. Só que Jesus não vai lá dizendo, esse tanque não vale nada, esse anjo é fajuto, isso é tudo mentira. Jesus não faz isso. Por quê? Porque a graça não insulta, a graça ensina. O nosso grande problema como carregadores de graça é que a gente insulta primeiro e tenta ensinar depois. Para a gente que agora tem 30, 40, 50 anos de evangelho, é fácil chegar para alguém lá fora e dizer, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Difícil é para alguém que é nascido e criado naquilo ali, que viveu a vida toda aprendendo, quem cura é o tanque, quem cura é o terço, quem cura é a imagem, quem cura é a entidade. Como é que você chega lá e diz, isso aqui é do diabo, isso aqui tem que quebrar, isso aqui tem que jogar fora, isso aqui é do Satanás, isso aqui é do capeta? É por isso que crente em muitos lugares cristãos é tido como chato, ignorante, dono da razão, donos da verdade, porque a gente insulta primeiro, para tentar ensinar depois. Só que a graça não insulta, a graça ensina. A graça não chega dizendo, esse anjo é mentira, esse tanque não vale nada. A graça não faz isso. Jesus chega lá, pergunta a ele e diz, eu conheço o tanque. Jesus vai dizer, então esquece o tanque. Levanta, toma a tua cama e vai para casa. O que Jesus está mostrando para ele? Um novo caminho de cura que ele não conhecia. Jesus está mostrando para ele o que esse caminho que te ensinaram não fez na tua vida. Em 38 anos eu faço com uma palavra. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Você lembra de João 4? Jesus está sentado no poço. A mulher chega, meio-dia. Jesus diz, dá água. Ela diz, como pode tu, judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Aí ele diz, se tu beber da água que eu te der, você não tem mais sede.
Ela diz, então eu quero dessa água para não voltar aqui. Aí ele diz, então vai lá e chama o teu marido. Aí ela diz, eu não tenho marido. Aí ele diz, disseste bem, tiveste 5. E o que tu tem agora não é teu? E ela diz, estou vendo que o senhor é profeta. Dá para me ensinar, oh glória a Jesus, aonde é que se adora? Porque eu aprendi a vida toda com os meus pais que deve se adorar no monte. Só que eu também ouvi a vida toda pelos judeus que devem se adorar no templo. Já que eu estou vendo que o Senhor é profeta, aonde é o lugar? Aí Jesus diz, não é o lugar, é como. Glória a Jesus. Porque vai chegar um dia e a hora é que nem no monte e nem no templo, mas que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você já imaginou se Jesus chega lá dizendo, estou sabendo da tua história, hein? A irmã não é fácil não, hein? A irmã já ficou com uns 5 camaradinhos aí, esse aí que a irmã tá, a irmã gosta, hein? A irmã tem um espírito de pombagira. A irmã não é fácil não. Você acha que ela ia aceitar a pregação? Mas Jesus, a graça encarnada, sabendo que ela está num relacionamento que não é correto, ele faz questão de mostrar para ela mesmo vê que ela está errada, com educação. E quando ela percebe educação em Jesus, ela percebe que ele é um judeu diferente. E se você ler o texto de João capítulo 4, ela começa chamando ele de judeu, passa a chamar ele de Senhor, chama ele de profeta e termina dentro da cidade dizendo, achei o Cristo. Oh, glória a Jesus. Porque a graça faz isso, a graça ensina. A gente vem para um simples culto, acaba sendo abraçado pela graça, acaba sendo tocado pelo Espírito e sai daqui dizendo, eu achei o que eu precisava, porque eu tive um encontro com Cristo. A graça não insulta, a graça ensina. O que às vezes falta para nós não é unção. O que às vezes falta para nós não é poder, não é autoridade, não é conhecimento. Às vezes o que falta para nós é educação. Glória a Jesus. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11, e ele diz assim, a graça de Deus se manifestou em Jesus, e esta graça me ensina, glória a Jesus, a abandonar a vida de impiedade, para viver uma vida de piedade para a glória de Deus. O texto continua. Então, graça é Deus tratando das deficiências, antes de aplaudir minhas qualidades. Graça é Deus ensinando e não insultando. E o texto continua no versículo de número 2. O versículo de número 2 vai dizer que o nome do tanque, em hebraico, é Betesda. E o que é Betesda em hebraico? Casa da misericórdia. Aquele lugar ficou um lugar tão movimentado que eles construíram ali 5 pavilhões para que as pessoas pudessem se acomodar ali. O nome daquele lugar era Casa da Misericórdia. O que é misericórdia biblicamente? Lamentações 3:22. Misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então, segundo a Bíblia, eu só estou vivo por misericórdia. Segundo a Bíblia, eu só estou vivo por misericórdia. E a prova disso é que gente mais crente do que nós está sendo enterrado agora. Mais fiel do que nós, faz 7 dias de morto hoje. Mais santo do que todos nós juntos, faz 1 semana que está enterrado. E nós estamos aqui. Graças a Deus pela dieta, graças a Deus pelos exercícios físicos, graças a Deus pela saúde em dia, mas não é isso que te mantém vivo. O que te mantém vivo é a misericórdia de Deus. E eu aprendi que existem manifestações de Deus todos os dias. Deus se manifesta para nós, mostrando para nós alguma coisa. E a grandeza da manifestação da misericórdia de Deus se chama amanhã.
A grandeza da manifestação da misericórdia de Deus se chama amanhã. Se amanhã você acordar, Deus não precisa falar nada. Se você acordar amanhã, você não precisa nem mais ouvir a voz de Deus. Se você acordar amanhã, já é o próprio Deus te apresentando mais uma vez a sua misericórdia. Você já leu o Salmo 3, verso 5? Salmo 3, verso 5 diz assim, Davi: eu deitei, dormi e levantei, porque o Senhor tem me sustentado. Isso é tão normal para a gente, que a gente nem ora e agradece mais por estar vivo. Poucos são os que ainda têm esse costume de levantar de manhã e orar porque acordou, ou orar à noite antes de dormir e orar porque passou o dia vivo. Só que existe um contexto aqui para Davi que faz esse simples gesto se tornar algo tão especial. O capítulo 3, ou o Salmo de número 3, Davi escreveu quando ele está fugindo do seu filho e de um exército que está contra ele. E todo fugitivo sabe que pode deitar e não dormir, e dormir e não acordar. Todo fugitivo, jurado de morte, sabe disso. Eu posso deitar e não dormir, ou dormir e não acordar. Só que Davi percebe, deitei, estou vivo. Dormi, estou vivo. Levantei, estou vivo. Então não foi a minha força, porque tem gente atrás de mim. Mas se ele não me achou, é porque o Senhor tem me sustentado. Aí você pode dizer, mas Tony, eu não tenho ninguém, eu não sou um fugitivo, eu não tenho ninguém correndo atrás de mim, eu não devo nada a ninguém. Aí o salmista diz, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos, porque o nosso inimigo arma o laço, só que ele diz, o laço quebrou e nós escapamos. Oh, glória a Deus! O salmista diz no Salmo 91, havia um laço do passarinheiro armado, só que o texto diz, e ele me livrará desse laço. Oh, glória a Deus! A misericórdia de Deus me mantém vivo. Esse povo está na casa da misericórdia. E alguns encontram nesse tanque a igreja. Mas particularmente eu não consigo enxergar a igreja no tanque. Eu enxergo o mundo. Porque o mundo é uma grande casa de misericórdia. E estamos vivos por misericórdia. Só que misericórdia me mantém vivo, mas não muda meu estado. A misericórdia me mantém vivo, mas me deixa caído. Me mantém vivo, mas me mantém me arrastando. Me mantém vivo, mas cego. Me mantém vivo, mas preso. Misericórdia me mantém vivo, mas não muda o meu estado. O que muda o meu estado é graça. Jesus, e isso aqui é um caminho do céu para a terra, porque se o tanque é o mundo, representa o mundo, Jesus está indo para o tanque, como ele veio do céu para a terra, ele vem de algum lugar para o tanque, e ele vem na casa de misericórdia apresentar graça, e mostrar para aquele que está vivo pela misericórdia, que ele só anda pela graça. Glória a Jesus. Porque a misericórdia me mantém vivo, mas o que muda o meu estado é a graça. E aí eu preciso te explicar que uma coisa é essência e outra coisa é estado. Eu não vou me aprofundar nisso, mas essência não se muda, mas estado sim. Você não deixa de ser, mas deixa de estar. Quem está pode deixar de estar. Esse homem está, e o texto é muito lindo porque ele diz isso, e vendo Jesus que esse homem estava. Glória a Jesus. Estava assim há muito tempo. E Jesus não vai ali para mudar quem ele era. Jesus vai mudar o jeito que ele estava. Jesus chega para ele e diz, levanta.
Porque você está vivo, mas não está andando. Porque a misericórdia te mantém vivo. Mas o que te levanta, o que te dá força, o que te sustenta é graça. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Se você ler 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, você vai ver Paulo dizendo assim: vocês conhecerão a graça em Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que os pobres se tornem ricos. Qual é a ideia aqui? Não é só financeira, a ideia aqui é de natureza. Jesus é rico em eternidade, e nós pobres em humanidade. Aí o rico em eternidade se faz pobre em humanidade, para que o pobre em humanidade se torne rico em eternidade. Isso é graça. A graça muda o meu estado. A graça muda a minha condição. A graça entra no tanque e arranca as nossas deficiências e faz com que a gente ande na direção daquele que nos salvou. Quarto e último. Jesus faz a pergunta e ele dá a resposta no versículo de número 7. E a resposta que ele dá aqui demonstra que ele espera 3 coisas acontecerem a vida toda. Porque ele entende que se essas 3 coisas acontecerem, a vida dele muda. O que ele espera acontecer? Primeiro, a água ser agitada, que aponta para misticismo. Ele espera que o dia em que a água for agitada, minha vida muda. Segundo, o que ele espera? Ele diz, eu preciso de alguém que me leve, a ajuda do próximo. O dia que alguém me ajudar, minha vida muda. Terceiro, o que ele espera? Espera na sua própria força. Eu vou me arrastando. Mas quando eu chego lá, desce outro antes de mim. Você percebe que ele espera 3 coisas: misticismo, a ajuda do próximo e conta com a sua própria força. Nenhuma das 3 levanta ele. Glória a Jesus. Porque a gente às vezes espera, não, na virada do ano, aleluia, minha vida vai mudar a terra. Não, dia 31 eu vou fazer aquela oração de branco, aleluia. Minha vida vai mudar. Mas já estamos quase chegando em 2019, não resolvemos os problemas de 2015. Porque o problema não está na virada de ano. O milagre não está na oração do dia 31. Só que a gente mistifica as coisas. E povo, principalmente brasileiro, é místico demais. Não tem que ser dia 31 de joelho naquele lugar que eu sempre oro há 15 anos. E ele ora há 15 anos e ainda não resolveu os problemas dos 15 anos que ele ora no mesmo lugar. Porque não está na virada do ano, não está na água que é agitada, não está no anjo que desce, não está no varão que passeia. Aí diz, não, quando alguém me ajudar, porque eu preciso de alguém que me ajude, mas ninguém me visita, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém estende a mão. Se me estendesse a mão, já estava andando há muito tempo. Se me estendesse a mão, já estava lá na frente. Se me ajudasse, eu já estava lá na frente. Aí fica esperando a ajuda de alguém, nunca levanta. Aí você percebe que o misticismo não dá jeito. Você percebe que se esperar pelo outro, você vai ficar doente no mesmo lugar. E aí você tenta com a força própria. Só que com as forças próprias, a única coisa que a gente consegue fazer é se arrastar. Só que aquilo que o misticismo não pode fazer, que o próximo não pode fazer, e nem aquilo que eu mesmo não consigo fazer, porque não há força em mim para isso, a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Jesus. Você pode viver a vida toda se arrastando, esperando um anjo que nunca aparece. Ou viver a vida toda se arrastando, esperando para alguém que nunca te ajude. Ou você pode acreditar na palavra e sair daqui andando.
Oh, glória a Jesus. Eu não vou esperar um anjo descer aqui e nem alguém apertar minha mão. Eu vou crer na palavra que veio do céu. E a palavra de Deus é: levanta! Levanta! O que falta em nós muitas vezes é crer no que ouve. Glória a Jesus. É acreditar na palavra que é liberada. E se a palavra levanta, não há ninguém que te derrube, irmão. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Se a palavra for avança, não há ninguém que te faça retroceder. Se a palavra for para cima, não há ninguém que te coloque para baixo. Só que você tem que se agarrar nela. Porque vai ter dia que não vai ter movimento. Vai ter dia que ninguém vai na tua casa mesmo. Vai ter dia que ninguém vai te dar uma palavra de fé mesmo. Mas todas as vezes que você abrir isso aqui, oh glória a Jesus, o anjo não desce lá, o irmão não vai lá, mas a palavra está lá na tua casa. E é essa palavra que muda a tua vida. Porque a graça vem pela palavra. Oh, glória a Jesus. Levanta. Levanta. Levanta não é porque alguém disse que você tem que levantar, porque a palavra diz isso. Aleluia. E aí eu concluo. Jesus cura ele, tira ele do tanque. E o texto diz que Jesus encontra ele no templo. Ele sai do tanque e vai para o templo. Aí nós temos o capítulo 7. Versículo 38, vai dizer que Jesus está pregando no templo. Possivelmente, esse homem do tanque, agora está lá, ouvindo a pregação no templo. E aí Jesus prega, no último dia da festa do tabernáculo, ele prega o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão no seu ventre rios de água viva, que jorram para a vida eterna. Preste atenção nisso, eu vou concluir aqui. O sonho desse homem, há 38 anos, era ver as águas se agitarem do lado de fora. Glória a Jesus. O sonho desse homem era ver as águas se agitarem do lado de fora. Era o sonho dele. Se você perguntasse aquele paralítico qual é o seu sonho, ele ia dizer: o meu sonho é ver as águas do tanque se agitarem. O meu sonho era ver as águas do tanque se agitarem. Por quê? Porque se as águas se agitarem do tanque, eu vou ser curado. Aí vem Jesus e prega para o homem que tinha um sonho de ver as águas se agitando do lado de fora. Ele diz: quem crê, também vai ver as águas se agitando. Só que não é do lado de fora. E nem é um tanque, é um rio no seu interior, que vai jorrar para a vida eterna. O que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que graça não é um movimento de cura, graça é um movimento de salvação. Graça não é um movimento temporário, de tempo em tempo, graça é um movimento contínuo. Porque ela não está limitada a um espaço como tanque. Ela é um rio que flui todos os dias dentro daquele que crê na palavra. Oh, glória a Jesus. Jesus está ensinando para aquele homem: um dia o teu sonho foi ver umas águas se agitando do lado de fora, mas eu estou te prometendo que se você crer, não vai parar de haver movimento do lado de dentro. Oh glória! E o que você queria ver no tanque, você vai ver dentro de você, mas não é um tanque, é um rio. E aí eu acho lindo porque João conclui dizendo: e isso dizia Jesus, do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Quem é o rio? Oh, glória a Jesus. É o Espírito de Deus fluindo dentro de nós. Ele queria a água de um anjo,
Jesus lhe deu as águas do Espírito. Ele queria águas para serem curados. Jesus lhe deu uma água para ser salvo. E essa água, esse Cristo, esse rio, esse Espírito está entre nós esta noite. Pode ser que nenhum anjo venha aqui, e eu nem preciso que eles venham, porque ainda que eles não venham, o texto diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, mas eu não estou satisfeito em saber que Jesus está entre nós. Então fica melhor ainda, porque Deus Pai é Deus conosco, Deus Filho é Deus entre nós, e Deus Espírito é Deus em nós. Há algo dentro de você aí, não é uma força qualquer, não é uma confissão positiva, não é uma energia, não, é a presença do Deus Espírito Santo que flui na tua vida para confirmar: o teu lugar não é o tanque, o teu lugar é o céu. Oh, glória. Você pode pegar a mão desse crente do seu lado, por favor? Aleluia. Pode fechar os seus olhos. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, glória ao teu nome. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Oh, você está segurando a mão de alguém que passou muito tempo no tanque até conhecer a fonte. Você está segurando a mão de alguém que andou muito tempo preso no mundo, mas conheceu a liberdade. Você está segurando a mão de alguém que viveu a vida toda esperando um mover do lado de fora, mas conheceu um mover do lado de dentro. Você está segurando a mão de alguém que ninguém mais vai prender ele nessa terra, porque ele conheceu alguém que o convidou para morar no céu. Você está segurando a mão de alguém que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pela graça. Oh, eu posso te garantir isso, porque todos nós que estamos aqui não merecíamos estar aqui. Paulo deu um grito em Romanos e ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Alguém aqui que pode agradecê-lo? Alguém aqui que pode adorá-lo? Alguém aqui que pode glorificá-lo? Alguém aqui que pode engrandecê-lo? Porque você ainda não é aquilo que você queria ser, mas você já está bem longe daquilo que você era. Há uma transformação de Deus para a tua vida, há uma mudança de Deus para a tua vida, e o Espírito de Deus te trouxe aqui para você ouvir a voz de Deus dizendo: levanta, 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 levanta. Oh, eu sinto o Espírito de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus nessa casa, pegando alguém pela mão e dizendo: é a última vez que tu fica nessa depressão, é o último dia dessa enfermidade, é o último dia dessa guerra. Hoje é dia de levantar. Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Você consegue crer que essa data estava marcada na agenda de Deus? Você acredita que essa data está marcada na agenda de Deus? Que Deus te trouxe aqui para mostrar para você que não é tempo de continuar caído? Fique em pé, por favor.
costumo dizer que quando a gente conhece pessoas especiais, nós dizemos que essas pessoas valem ouro, não é? Conhece alguém especial, você diz, rapaz, fulano vale ouro, não é isso? Porque é especial pra gente. Até que eu li a Bíblia e percebi que pessoas especiais valem ouro, mas pessoas salvas valem sangue. Paulo diz, vocês não foram comprados por ouro, nem por nenhuma pedra preciosa. Oh glória, vocês foram comprados por um bom preço. O sangue de um inocente, o sangue do Filho de Deus. A graça não foi de graça. Tem um preço e esse preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Você está do lado de alguém que não vale ouro, você está do lado de alguém que vale sangue. Oh, aleluia! Você está do lado de alguém que vale sangue. Não há quem possa pagar o preço que ele pagou para te chamar de filho. Oh, glória a Deus! Valorize essa graça, valorize essa oportunidade. Valorize esse momento que o Espírito de Deus te trouxe a essa casa. Oh glória. Você pode, por favor, por gentileza, não é uma ordem, é um convite, abraçar alguém de verdade, um abraço de crente, e dizer para ele, não desista da graça. Oh glória. Não desista da graça, você vale sangue. Diga isso para alguém, com vontade, com força. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me